E se tudo o que você acredita sobre manipulação for apenas a máscara de algo ainda mais profundo, e se o verdadeiro poder não estiver em confrontar o narcisista de frente, mas em entrar pela porta dos fundos da psique dele, onde ele menos espera, e onde você se torna invisível. Carl Jung sabia que o mal não se destrói com gritos, mas com sombras ainda mais silenciosas. O que você está prestes a ver não é uma resposta fácil, é um convite sombrio. Uma travessia por territórios da mente onde o controle muda de dono, mas nunca de forma explícita. Afinal, quem controla quem quando o manipulador começa a ser manipulado? Quando você aprende a falar a língua oculta do inconsciente, não precisa mais se defender. Basta assistir o outro se desestruturando diante do próprio reflexo. Mas cuidado! Essas táticas não foram feitas para amadores. São sementes psíquicas, colocadas nos pontos cegos da alma, que germinam quando o narcisista acredita que está vencendo. Jung chamava isso de confronto com a sombra. Não a sombra do outro, mas a sua. E é aqui que o jogo muda. Você já percebeu como certos narcisistas parecem adivinhar seus pensamentos? Não é magia. É instinto primitivo. Eles farejam insegurança, necessidade e culpa como predadores farejam sangue. Mas, e se você inverter o espelho? E se, ao invés de reagir, você conduzir? O poder muda quando você para de lutar para ser compreendido e começa a dominar a narrativa. E isso não se faz com força, se faz com símbolos. Silêncios estratégicos, palavras que parecem banais, mas que se enraizam como veneno psicológico. Não estamos falando de vingança, estamos falando de restauração, mas uma restauração que exige que você mergulhe onde a maioria tem medo de entrar, na linguagem sombria da psicologia reversa. Uma linguagem que desarma o narcisista sem precisar tocá-lo. Uma linguagem que Carl Jung compreendia como ninguém, porque ele sabia que o verdadeiro poder não é parecer forte, é fazer o outro duvidar da própria força. É colocar uma semente de caos, onde antes havia controle absoluto. Se você sente que algo está errado, mas não consegue explicar, se você já tentou de tudo e mesmo assim continua preso nesse jogo invisível, talvez não falte coragem. Talvez só falte o mapa. E este vídeo é isso. O início de um caminho proibido traçado por Jung, mas ignorado pelos fracos. 5 táticas que não serão ditas como fórmulas prontas, mas como chaves. E cada chave abrirá uma porta. Mas cuidado, algumas portas, depois de abertas, nunca mais se fecham. Você já se perguntou por que continua preso à voz de alguém que te fere e ainda assim parece impossível desligá-la? Há algo no narcisista que nos reconhece em silêncio, como se ele enxergasse não o que mostramos, mas o que escondemos. Jung dizia que aquilo que mais nos incomoda no outro é um reflexo do que recusamos ver em nós. E talvez seja por isso que o narcisista nos hipnotiza. Ele toca a nossa ferida com os dedos frios da familiaridade. O que ele faz não é simplesmente manipular, é ativar algo adormecido dentro de nós, uma culpa que não compreendemos, uma vergonha que nunca foi nomeada. Não é à toa que tentamos combatê-lo com lógica, com explicações, com pedidos. Mas o narcisista não escuta palavras. Ele fareja inseguranças. Ele sobrevive do espaço que você deixa entre o que sente e o que diz. E é nesse espaço que ele dança. Você tenta resistir, tenta se impor, tenta ser visto, mas tudo volta como um eco distorcido, porque não se vence um predador sendo presa. E o que Jung nos ensinou é que o primeiro passo para sair desse ciclo não é lutar contra o outro, é integrar aquilo que você nega em si. A sombra não se exorciza, ela se reconhece. Talvez essa seja a raiz do seu cansaço. Não é só ele que te aprisiona, é a sua expectativa de que um dia ele mude. Peça desculpas, reconheça sua dor.
Mas o narcisista não oferece cura. Ele oferece repetição, um looping invisível onde a esperança se transforma em anestesia. E você aprende a sorrir com os olhos apagados, a fingir normalidade no meio de um incêndio interno. Não é amor, é apego ao padrão. É o seu inconsciente tentando resolver um trauma antigo com um corpo presente. E é aqui que a psicologia reversa começa a emergir, não como truque, mas como espelho. O segredo não é confrontar diretamente, é desorganizar a previsibilidade, é interromper os circuitos automáticos que ele usa para te controlar. Quando você para de reagir como ele espera, algo se quebra. Mas não no outro, em você. Porque abandonar o script da vítima é perder o direito ao afeto condicionado. Isso assusta, porque por mais tóxico que seja, ainda é afeto, ainda é presença, ainda é o que sobrou. Mas o que sobrou também pode matar, aos poucos, de dentro para fora. E o mais perigoso é que parece amor, parece cuidado, parece conexão, quando na verdade é apenas reflexo da sua própria ausência de si. O narcisista não cria o vazio, ele apenas entra no espaço onde você se abandonou, e enquanto você continuar tentando preenchê-lo com a aprovação dele, será alimento. É por isso que Jung insistia, o inconsciente não perdoa, ele repete, repete até você olhar. Você já olhou de verdade? Já encarou o espelho depois de mais um ciclo de humilhação e se perguntou quem está ali? Não é fraqueza. É cansaço de lutar guerras que não são suas. Você não precisa vencer o narcisista. Você precisa parar de alimentar o sistema dele com sua energia. E para isso, precisa inverter o eixo. A psicologia reversa só funciona quando o outro acredita que ainda está no controle. Isso exige silêncio, frieza, presença estratégica, não retribuir o grito com grito, mas com vazio. Um vazio calculado que devolve ao narcisista o que ele mais teme, a própria ausência de impacto. É nesse ponto que o jogo muda, mas não com estardalhaço, com pequenas rupturas silenciosas, uma palavra a menos, um olhar neutro, uma ausência sentida onde antes havia desespero. Ele vai perceber, vai provocar, vai tentar quebrar sua nova estrutura. Porque ele não quer você, quer o controle sobre você. E cada vez que você se recusa a entregar essa chave, ele sangra internamente. Mas não demonstre vitória, não sorria, não aponte, apenas siga firme, como quem entendeu algo que o outro nunca alcançará. A verdadeira força não é visível. É a capacidade de se manter inteiro diante da tentativa constante de fraturar. O narcisista psicopata não desiste fácil. Ele muda de forma, de discurso, de abordagem. Mas o que Jung revela é que quando você integra sua sombra, ele perde o poder de te definir. Você deixa de ser espelho e passa a ser abismo. E ninguém mergulha em um abismo esperando aplauso. Só silêncio. E é no silêncio que a psicologia reversa age com mais precisão, porque é ali que ele se escuta pela primeira vez, e o som é insuportável. E se esse som for o que finalmente te liberta? Você já percebeu como o narcisista muda de tom quando você começa a não precisar mais dele? É sutil, mas implacável. O elogio vira crítica, o carinho vira indiferença, o eu te entendo vira você está ficando louco. E tudo isso acontece porque, em algum ponto silencioso, você começou a se desconectar. Começou a olhar para ele sem implorar por validação. Começou a respirar fora do ritmo que ele impôs. E isso é intolerável para quem só sobrevive dentro da bolha do controle. O narcisista não precisa que você o ame, precisa que você se destrua tentando ser amado por ele. E é aí que entra o segundo golpe. Este é o momento em que a tática mais perigosa começa a ser costurada, o esvaziamento simbólico. E não é uma fuga. Não é ignorar, bloquear ou desaparecer. É algo mais sutil.
mais profundo, mais devastador. É esvaziar o vínculo emocional enquanto o vínculo ainda existe na aparência. Você segue presente, segue olhando nos olhos, segue dizendo tudo bem, mas por dentro você já não se move, já não sangra, já não responde ao script afetivo. O segundo golpe, segundo Jung, é se tornar um corpo presente com uma alma inacessível. Essa é a tática que mais desestabiliza o narcisista, porque ele não consegue mapear, ele sente que ainda te possui. Mas algo está errado, e esse erro o enlouquece. Porque tudo que o narcisista mais teme é perder o acesso emocional à sua vítima, e não saber quando isso aconteceu. Quando você usa a psicologia reversa para fingir ceder, mas por dentro está construindo um afastamento simbólico, você o conduz a um espelho escuro. E nesse espelho, ele começa a ver apenas a si mesmo, sem reflexo, sem eco, sem poder. E aqui está o detalhe mais cortante. O narcisista psicopata nunca entra em uma relação por amor. Ele entra por necessidade de espelho. Você é a extensão do ego dele, a fonte de validação, o palco. Quando você cala, ele grita. Quando você sorri sem precisar dele, ele se contrai. Quando você concorda sem se entregar, ele entra em crise. Porque ele percebe, mesmo que inconscientemente, que a sua alma não está mais ali. E essa ausência emocional, disfarçada de normalidade, é o veneno que ele não consegue processar. Jung chamava isso de confronto interno com o vazio projetado. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez já esteja nesse ponto em que tudo o que você ouve dele parece reciclado. As mesmas acusações, as mesmas promessas, os mesmos silêncios que antes te deixavam em pânico. E agora, só provocam tédio. Não é frieza, é consciência. O segundo golpe não é vingança, é transmutação. É quando você percebe que não precisa mais reagir, nem se justificar. É quando você compreende que a força não está em escapar, está em permanecer. E mesmo assim, não se contaminar. Você já viveu esse silêncio por dentro? Esse momento em que tudo continua igual por fora? Os mesmos gestos, as mesmas falas, a mesma cama, mas algo em você não responde mais? É como se tivesse atravessado uma fronteira invisível. E ali, desse outro lado, você olha o narcisista como se estivesse vendo um estranho encenando o papel que um dia te iludiu. E isso o fere, o desconstrói. Porque o narcisista não sabe lidar com o desinteresse emocional que não grita, que não acusa, que não pede nada. Ele precisa de reação para se sentir vivo. E quando você retira esse alimento, ele começa a murchar por dentro. O mais simbólico é que muitas vezes você nem percebeu que aplicou o segundo golpe, porque ele não vem com um manual. Ele vem com a dor, com a exaustão, com aquele momento em que você se senta sozinho, chora pela última vez e, sem perceber, enterra a esperança. E é nesse funeral interno que o golpe nasce, porque ao enterrar a esperança de ser amado por ele, você renasce com a possibilidade de se amar sem autorização. Jung dizia que todo verdadeiro processo de individuação passa por um rompimento com o arquétipo da vítima, e esse rompimento, muitas vezes, vem em silêncio. Mas não se engane, o narcisista vai sentir. Vai farejar a mudança, vai tentar ativar antigas respostas, vai usar a culpa, o drama, a ameaça, o afeto repentino. Ele vai recorrer a tudo o que já funcionou, porque ele precisa ter certeza de que você ainda é dele. E esse é o teste, esse é o lugar onde muitos voltam atrás, onde muitos caem de novo, porque confunde-se nostalgia com amor. Mas o amor verdadeiro não dói de forma repetitiva. E o segundo golpe só se completa quando, diante do apelo emocional, você escolhe o silêncio, não como indiferença, mas como libertação. Você já percebeu que o silêncio pode ser mais cruel do que o grito,
que a ausência de resposta pode provocar mais ruído interno do que uma discussão acalorada. Isso acontece porque o narcisista espera o caos. Ele vive do conflito. Quando você oferece o vazio onde ele esperava fogo, ele queima por dentro. E não há nada que ele possa fazer, porque o golpe já foi dado. Invisível, interno, eficaz. Ele pode tentar reconstruir a ponte, mas você já nem está mais do outro lado. E é nesse exato ponto que o narcisista se revela. Não quando está te conquistando, mas quando percebe que está te perdendo e não consegue impedir. O segundo golpe é uma travessia espiritual. Não é sobre ele, é sobre você. Sobre retomar o que foi tomado aos poucos. Sua luz, sua voz, sua direção. Jung dizia que só há verdadeira cura quando a alma retorna ao centro. E esse centro é silencioso. Por isso, pare de procurar provas. Pare de buscar justiça. A vitória não está em fazer o narcisista pagar. Está em fazer ele perceber que perdeu o que mais temia, o seu envolvimento emocional. E agora eu te pergunto, você está pronto para seguir adiante, mesmo que isso signifique que ele nunca saberá que você venceu? Talvez ninguém tenha te avisado que o pior veneno não é o grito, nem a humilhação, é a dúvida que ele planta em silêncio. A dúvida sobre o que você viu, sobre o que sentiu, sobre quem você é. O narcisista psicopata não destrói sua vítima com brutalidade explícita. Ele a enfraquece com confusão, sorrindo, elogiando, invertendo o que aconteceu até você. Duvidar da própria memória. E quando a memória falha, a identidade racha. Você começa a perguntar, será que eu exagerei? E se eu estiver louco? Será que estou sendo injusto? E quando essas perguntas se instalam, você já não é mais você. Você é a versão que ele moldou para que não fosse uma ameaça. Carl Jung entendia que a realidade não é aquilo que está fora, mas aquilo que o inconsciente aceita como verdade. E o narcisista trabalha direto nesse nível. Ele não te convence racionalmente, ele te contamina emocionalmente até você se entregar. Ele instala códigos que operam mesmo quando ele não está por perto. Você começa a se antecipar, a se podar, a se desculpar antes mesmo de ser acusado. Ele nem precisa mais falar, o medo já fala por ele. E é aqui que entra o terceiro golpe. Este é o golpe mais contraintuitivo de todos, a distorção consciente da narrativa. É o momento em que você começa a usar o próprio veneno dele, mas com lucidez. Você inverte a lógica dele, devolve o jogo de espelhos, mas de forma silenciosa, estratégica, cirúrgica. Quando o narcisista distorce os fatos, ele espera que você reaja, que você se exalte, que você entre na briga para provar sua versão. Mas você não dá isso a ele. Em vez disso, você começa a concordar com o absurdo, mas com uma calma que desarma, com um olhar que confunde, com frases curtas, carregadas de ambiguidade. Você já experimentou dizer: é verdade, talvez eu esteja mesmo exagerando, com um olhar vazio e ausente? Já devolveu um desculpa por sentir sem esforço de convencimento? É nesse instante que o narcisista se desestabiliza, porque ele não quer que você concorde. Ele quer que você lute para ser ouvido. O prazer dele está na sua implosão, no seu choro, no seu grito. Quando você entrega o palco sem resistência, ele perde o script. E o terceiro golpe começa a perfurar a estrutura dele por dentro. Mas não se trata de fingir submissão. Trata-se de esvaziar a batalha, de transformar a arena em silêncio, de conduzir a narrativa para um terreno onde ele não tem mapa. Jung dizia que a psique é feita de símbolos e que quem domina os símbolos domina o comportamento. Quando você devolve os jogos de inversão com ambiguidade emocional, o narcisista não sabe se venceu ou perdeu. E essa dúvida é fatal. Ele começa a agir de forma errática, a desconfiar de si mesmo, a aumentar o tom, a tentar novas táticas, porque
Ele sente que perdeu o centro, mas não consegue nomear onde. Você já viveu esse momento? Em que o outro começa a se mostrar inquieto, inseguro, agressivo, sem motivo aparente, tudo porque você parou de reagir da forma esperada. Essa é a distorção consciente. Você não está mais tentando convencê-lo de nada. Você está observando, como quem vê um animal enjaulado tentando quebrar as grades da própria ilusão. E isso provoca um efeito devastador. O narcisista começa a projetar em si aquilo que projetava em você. A dúvida volta para ele. O medo se inverte. A confusão o corrói. Mas cuidado. Essa tática exige presença, frieza, disciplina. É fácil escorregar de volta para a necessidade de explicação, para o impulso de provar seu ponto. Mas toda vez que você tenta explicar, você dá a ele uma arma, porque ele não quer entender, ele quer te arrastar. E o terceiro golpe só se sustenta quando você não cai na armadilha de fazer sentido. O narcisista sobrevive do seu esforço em ser lógico, e você precisa abandonar essa lógica para vencê-lo. É aí que ele se perde. Você percebe como isso é profundo? Como mexe com estruturas internas suas que nem sabia que existiam? Talvez porque esse seja o ponto onde você finalmente vê o narcisista como ele é, e não como você queria que ele fosse. O terceiro golpe é cruel, porque rompe o último fio de esperança. A ideia de que ele vai mudar se você explicar melhor. E isso dói. Dói porque é o luto da ilusão. Mas também liberta, porque ao parar de tentar explicar, você começa a ouvir algo mais importante, a sua própria voz. E essa voz no começo vai parecer fraca, vai tremer, vai duvidar de si mesma, mas ela está ali. E cada vez que você aplica a distorção consciente, cada vez que você devolve o absurdo com neutralidade, essa voz cresce. Ela ocupa espaços, ela reconstrói memória. Ela te devolve a sanidade. Jung chamava isso de reintegração do self. E isso não acontece em terapias longas. Acontece em decisões curtas, estratégicas, invisíveis, como quando você responde a uma provocação com silêncio, ou quando responde a uma acusação com "é possível", e volta a olhar para dentro. Você começa a ver que não precisa ser compreendido para estar certo, não precisa ser aceito para existir. Não precisa ser aprovado para ser digno. O terceiro golpe não é uma manipulação externa, é uma reintegração interna. É quando você percebe que tem o direito de calar, de não explicar, de não entrar no jogo. E quando o narcisista percebe que você não joga mais, ele entra em desespero. Porque para ele não existe vida fora da manipulação. Mas você, agora, está começando a viver fora disso, e é aqui que tudo muda, quando você para de ser um personagem na história dele e começa a escrever a sua. Mesmo que seja uma história silenciosa, com capítulos curtos, com finais em aberto, porque o mais importante não é derrotá-lo, é deixar de viver em função dele. O terceiro golpe é o fim da guerra que ele nem sabe que perdeu. Porque quando a sua mente não é mais território dele, ele desaparece. Como um pesadelo que não sobrevive à luz. E a pergunta agora não é mais como ele vai reagir. A pergunta é, você está pronto para não reagir mais como ele espera? Há uma sensação estranha que nasce quando você para de se justificar. Uma espécie de vazio que não dói, mas inquieta. Porque durante tanto tempo o narcisista foi o centro em torno do qual você girava. Sua alegria dependia do humor dele, sua paz da ausência de críticas, seu valor do tom da próxima frase. E quando tudo isso começa a ruir, o mundo interno também desorganiza. É como se você não soubesse mais para onde olhar. Como se o silêncio deixado por ele não fosse exatamente liberdade, mas um tipo novo de vertigem. Jung dizia que para despertar é preciso primeiro se perder, e talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. A desconstrução da prisão
Não acontece de fora para dentro. Ela começa quando você percebe que a cela estava aberta o tempo todo, mas você tinha medo do lado de fora. Medo de quem seria sem ele, sem o ciclo, sem o conflito, sem o afeto venenoso que, apesar de tudo, ainda aquecia em dias frios. E o narcisista sabe disso. Sabe que você tem medo da liberdade, porque ela exige escolhas, responsabilidade, autonomia emocional. E é aqui que ele opera. Ele te prende com promessas, te acorrenta com memórias boas e te mantém girando em torno da ideia de que com mais esforço tudo pode melhorar. Mas o quarto golpe rasga essa ilusão. Ele não destrói o narcisista. Ele destrona a dependência. É o golpe mais doloroso, porque te obriga a encarar uma verdade incômoda. Você também foi cúmplice da manipulação, não por maldade, mas por necessidade, por carência, por medo de olhar para dentro. O quarto golpe não é contra ele, é contra a parte de você que o alimentava, que se contentava com migalhas, que confundia intensidade com amor, que por tanto tempo preferiu a dor conhecida à paz desconhecida. Esse golpe se chama exposição da sua própria sombra. É quando você para de ver o narcisista apenas como monstro e começa a enxergá-lo como um espelho da sua ferida, não curada. A dor que ele ativa em você já estava lá. A vergonha que ele explora nasceu antes dele. A necessidade de aprovação é antiga. Jung chamava isso de a descida ao inferno pessoal. O momento em que você para de apontar o dedo e começa a mergulhar na própria escuridão. E é esse mergulho que muda tudo, porque, ao se reconhecer, você se liberta da necessidade de reconhecimento do outro. E é aí que o narcisista perde o fio, porque ele precisa da sua culpa para manter o controle. Precisa que você se sinta mal por se defender. Precisa que você peça desculpas por existir. Quando você diz, sim, eu também fui frágil, mas não com vergonha, com consciência, algo se quebra. Porque você já não luta para provar que é bom. Você já sabe que é humano. E essa humanidade, esse reconhecimento da sombra, é uma força que o narcisista não consegue combater. Porque ele só sabe manipular quem vive em negação. Você já viveu esse momento em que, ao invés de se defender de mais uma acusação, você apenas respira fundo e responde, talvez você tenha razão, e eu vou lidar com isso longe de você? Isso é insuportável para ele, porque ele perde a função. O narcisista precisa ser o juiz, o salvador, o acusador. Ele precisa estar no centro. E quando você assume a sua sombra, ele não tem mais onde cravar as garras. O quarto golpe transforma você em algo que ele não consegue processar. Um ser inteiro, com luz e escuridão integradas. Não é fácil. Dói. Porque você começa a lembrar de onde tudo começou. Da infância, do abandono, da voz que dizia que você precisava merecer amor, do silêncio que te ensinou a se calar para sobreviver. Mas agora, você não precisa mais sobreviver. Você pode viver. E viver exige coragem para parar de terceirizar a dor, para olhar no espelho e dizer, eu deixei isso acontecer, mas não deixo mais. Jung diria que esse é o nascimento do verdadeiro eu. A morte do ego ferido que busca a aceitação e o renascimento do ser que se aceita. E o narcisista vai sentir, vai se aproximar com uma versão nova, mais doce, mais carente, mais parecida com aquela que te encantou no início, porque ele sabe que você está escapando e ele vai tentar te reconquistar pelo único caminho possível, a culpa afetiva. Vai dizer que você mudou, que está frio, que está distante, vai acusar você de ser o manipulador. E é nesse momento que o quarto golpe se completa, quando você ouve tudo e mesmo assim escolhe não voltar, porque agora você sabe, amar não é esquecer de si. Amar não é se dobrar até quebrar. Amar não é aceitar migalhas enquanto o outro se banqueteia da sua dor. O quarto golpe é interno, profundo, irreversível.
É a ruptura com o ciclo da autoabandono. É a decisão silenciosa de que a sua paz vale mais do que qualquer tentativa de ser compreendido por alguém que nunca quis realmente te ouvir. E, de repente, tudo parece mais claro. Não há mais necessidade de revanche. Não há mais urgência em provar. Você apenas se levanta, fecha a porta e, pela primeira vez, sente que ela não precisa mais ser aberta, porque o que ficou lá dentro não tem mais espaço dentro de você. Há um instante silencioso e quase imperceptível em que tudo deixa de ser sobre ele e começa a ser sobre você, sobre aquilo que você permitiu, aquilo que você ignorou, aquilo que você aceitou como se fosse amor. E quando essa consciência amadurece, algo muda. O que antes era medo vira lucidez. O que era culpa vira impulso. O que era desespero vira escolha. E o que era dependência vira fuga definitiva do labirinto. Mas essa fuga não acontece com correria. Acontece com presença, com um passo, um gesto, um olhar que não se abaixa mais. É aqui, no centro desse redemoinho emocional, que o quinto golpe começa a pulsar. Diferente dos anteriores, esse golpe não exige silêncio nem ambiguidade. Ele exige ação simbólica consciente. É o momento em que você deixa de apenas resistir e passa a criar. Criar novos limites, novas rotinas, novas versões de si que não giram mais em torno do outro. Jung dizia que o verdadeiro poder não está em destruir a sombra, mas em integrá-la e seguir além dela. E o quinto golpe é isso. Seguir sem precisar mais vencer, porque a vitória verdadeira não é sobre derrotar o narcisista, é sobre tornar a presença dele irrelevante. Você entende o peso disso? O narcisista psicopata vive da sua atenção, do seu conflito, da sua obsessão. Ele quer morar no seu pensamento, quer ser o centro, mesmo quando você tenta se afastar. E enquanto ele te irrita, te provoca, te decepciona, ele ainda está vencendo, porque ainda é sobre ele. Mas quando você desvia o foco e começa a construir uma nova realidade, onde ele não é mais personagem, ele morre dentro de você. E essa morte é a única que o destrói, porque para alguém que só existe no olhar do outro, ser esquecido é ser aniquilado. O quinto golpe não é um gesto final, é uma constância, é um ritual. É acordar e não checar o celular esperando uma mensagem. É sair de casa sem medo do próximo escândalo. É ouvir o nome dele e não sentir mais o corpo reagir. É ter paz onde antes havia alerta. O quinto golpe se instala quando você reconstrói o sagrado do cotidiano, quando o que era campo de guerra vira abrigo. Quando a sua energia deixa de ser consumida pela sobrevivência e passa a ser usada para florescer. E o mais belo é que isso não acontece com euforia. Acontece com sutileza, com calma, como quem retoma um lar abandonado e começa, aos poucos, a tirar o pó, abrir as janelas, reorganizar os móveis. E nesse processo você encontra partes suas que estavam apagadas, vontades antigas, silêncios que não doem, pequenas alegrias. Você começa a ocupar um espaço que antes era ocupado pelo medo, e o narcisista sente isso. Mesmo de longe, ele sente que perdeu o alimento, que você não gira mais ao redor dele, e então tenta voltar, com doçura, com promessas, com lágrimas, mas o feitiço foi quebrado. Você já sentiu esse momento em que ele tenta de novo e você não sente mais nada? Nem raiva, nem amor, nem dor, apenas clareza. O quinto golpe é esse ponto, o da indiferença afetiva conquistada. E não, isso não é frieza, isso é cura. É a ausência de pendência, é quando a ferida virou cicatriz e já não sangra mais. O que ele fala já não entra. O que ele faz já não te move. Porque agora, o que move sua vida vem de dentro. Não de um campo de batalha emocional, mas de uma fonte interna que você reencontrou.
E nesse reencontro, você não apenas se reconstrói, você se transforma. Porque o quinto golpe não atinge o narcisista diretamente. Ele o dissolve, ele o torna irreconhecível, pequeno, dispensável. Porque agora você não está mais no jogo, você não é mais uma peça, você é o tabuleiro. E o tabuleiro não precisa se justificar, ele apenas existe, firme, inabalável, presente. Jung chamava esse estado de centro psíquico reintegrado. Um ponto interno que não precisa de aplausos, nem de luta, nem de permissão. Ele apenas é. E quando você chega nesse ponto, tudo ao redor começa a mudar. Você atrai relações mais saudáveis, escolhas mais conscientes, vozes mais calmas. Você não aceita mais menos do que merece. E isso não é uma reação ao passado, é uma celebração do presente. Você vive não para provar que superou, mas porque realmente superou. O quinto golpe não é barulhento, não é espetacular, é silencioso como a madrugada depois da tempestade. Você não anuncia que venceu, você apenas segue, e quem te vê percebe algo nele morreu, algo em você nasceu. E talvez essa seja a maior vingança, a que não tem raiva, nem intenção, nem necessidade de ser percebida. É a vingança da paz. A paz que o narcisista jamais vai conhecer, porque está preso à guerra eterna com o próprio vazio. Mas você saiu. E agora o único caminho é para frente, sem olhar para trás, sem explicar, sem duvidar. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer agora com a liberdade que reconquistou? O silêncio que vem depois do grito não é vazio, é território novo. Uma terra desconhecida onde o eco do passado ainda ressoa em ruídos distantes, mas já não dita o ritmo dos passos. É estranho no início, quase desconfortável, como se sua identidade, antes moldada pela resistência ao outro, agora tivesse que se reinventar sem a presença do inimigo. Mas talvez seja exatamente isso. O narcisista não era só um relacionamento. Ele era a moldura do seu reflexo distorcido. E agora que a moldura quebrou, o que resta é encarar o espelho real, nu, cru, íntegro. É nesse lugar que muitos desistem, voltam, regridem, porque a dor conhecida ainda é mais familiar do que o silêncio de um recomeço. Jung diria que a psique humana tem medo da liberdade porque ela exige responsabilidade pelo próprio sofrimento. E mais do que isso, exige coragem para se afastar daquilo que por muito tempo chamamos de lar, mesmo quando nos destruía. O narcisista era, em muitos casos, a desculpa perfeita para não olhar para dentro. Ele ocupava tanto espaço, fazia tanto barulho, exigia tanta resposta, que não sobrava tempo para escutar a si mesmo. Mas agora sobra. Sobra tempo, sobra espaço, sobra silêncio. E é nesse transbordamento que a alma começa a se expandir. Aos poucos, você volta a sentir gosto nas coisas, volta a perceber a luz do dia sem alerta, volta a rir de forma leve, sem a sombra do "o que ele vai pensar?". Volta a viver, não em função de alguém, mas em sintonia com algo que sempre esteve ali, à espera. Você, sem amarras, sem versões falsas, sem medo de ser demais ou de não ser suficiente. Apenas você, inteiro, com todas as suas cicatrizes e novas vontades. O curioso é que, mesmo longe, o narcisista talvez ainda tente existir através da sua lembrança. Ele ainda pode aparecer nos sonhos, nas reações involuntárias, nas pausas inesperadas. Mas agora ele aparece como o que é, uma figura do passado, uma sombra, uma prova, um portal que você atravessou. E diferente de antes, agora você tem escolha. Você pode não atender, pode não responder, pode não se envolver, porque o laço que ele criou já não te serve mais. Não porque ele mudou, mas porque você mudou de lugar interno, e esse lugar é sagrado.
Foi conquistado com dor, com perda, com silêncio, com coragem. Não é qualquer palavra que te alcança mais. Não é qualquer presença que te invade. Você aprendeu a mapear suas fronteiras, a proteger sua energia, a desconfiar da intensidade que chega de repente. Você entende agora que o verdadeiro amor não começa com promessas, mas com presença. E que a sua presença é por si só um milagre, porque ela voltou a pertencer a você. E ao perceber isso, tudo se alinha. O passado não some, mas perde o poder. As memórias continuam, mas já não controlam suas emoções. O que antes te feria agora apenas te ensina. Você não quer mais provar nada, nem para ele, nem para o mundo, nem para si, porque você já é. E esse ser que você recuperou, esse silêncio cheio de identidade, esse estado de consciência que não depende de aprovação, é o que o narcisista nunca vai alcançar. Ele vai continuar repetindo os mesmos ciclos com novas vítimas. Vai continuar preso ao próprio reflexo. Vai buscar sua voz em outros corpos. Mas você foi embora. Por dentro, por inteiro. E essa partida silenciosa, sem despedida, é o que o destrói sem que você precise tocar. E a vida começa de novo.